Boa tarde. Hoje nós estamos aqui com Deuseles, um dos sócios da Capital Facilities, a maior empresa de Brasília de Facilities. E a gente vai saber tudo, o que rola aí por trás. Estamos aí, obrigado pelo convite aí todo mundo. Vamos lá. Vamos O lá. que você quer saber primeiro? Deuseles, me fala como é ser síndico hoje em Brasília. Então, é um trabalho muito importante, né? O síndico ele administra qualquer tipo de estrutura, né? Então assim, o que acontece? As pessoas quando falam síndico, eles se remetem muito ao síndico de prédio, né? Então que a pessoa só conhece aquele ambiente, né? Aquele ecossistema. Mas na realidade o síndico ele é um administrador. Ele administra qualquer tipo de estrutura. Pode ser um industrial, comercial, residencial, que são os condomínios, né? Existe o residencial vertical, existe o residencial horizontal. Mas a principal função é cuidar das pessoas e cuidar das coisas, né, que ali está. Então hoje, se alguém está dormindo, ou se alguém está tomando banho, é porque algum administrador, juntamente com a equipe, conseguiu ali dominar aquele ecossistema, conseguiu deixar os sistemas todos operando, um elevador em funcionamento e uma aguinha lá chegando, filtrada para a pessoa tomar um banho. Tem alguém cuidando ali de tudo, né? Cuidando de tudo. E eu falo, ó, o administrador sem os seus auxiliares, os seus braços direitos dentro da estrutura, não é ninguém. Porque a gente precisa ali de um líder, que geralmente ele é considerado ali um zelador líder ou um encarregado líder, e ele vai dominar quem está ali em volta dele, os colegas dele, que são as pessoas que cuidam da limpeza, são as pessoas que cuidam da manutenção, porque tem estrutura que tem manutenção própria, né? Tem estrutura que é terceirizada. Então, um síndico, para ele cuidar bem da pessoa, ele precisa dessa estrutura por trás. Entendi. E assim, você falou sobre residenciais, comerciais. Qual tipo de condomínio que você prefere? Então, hoje a gente atua no residencial, né? Mas assim, a nossa característica, ele é mais voltada para o corporativo. A gente tem uma estrutura assim, de trabalho bem voltada para o corporativo, mas nós estamos no residencial. E me fala quais são as dificuldades que você encontra dentro de um condomínio residencial hoje? Geralmente as forças mais assim atuantes que nos atrapalham de fazer nosso trabalho são as forças políticas internas, né? Então muitas vezes a gente é contratado, como se contrata um síndico profissional? O síndico ele tem duas maneiras de entrar dentro de uma estrutura. Ou ele é contratado através ali de uma assembleia que legitimou um grupo a criar um processo de contratação, geralmente é um conselho, a contratação do síndico, ou é uma assembleia que legitima um pleito de votação e uma pessoa ganha. Então a gente participa juntamente com qualquer pessoa, qualquer morador que queira participar da eleição. Então a gente ganha ou é por 1 ano ou por 2 anos, é até 2 anos. Entendi. E vocês começam a administrar o condomínio desde a implantação ou não? Vocês preferem quando já está estruturado? O que acontece? A Capital Facilities surgiu em implantações, né? Nós éramos, na realidade começou assim, o Deuseles começou sozinho, né? O Deuseles começou há 8 anos atrás e eu fiquei por 3 anos trabalhando só. Só que o trabalho que foi desenvolvido em 2 condomínios que eu atuei, trouxeram novos clientes. E para conquistar espaço eu tive que me juntar a outras pessoas. Então a gente começou a pegar o prédio da frente, o prédio de lado, o prédio do outro lado da rua. Foi crescendo. Foi crescendo. Foi para Águas Claras, foi para Asa Norte, foi para Asa Sul. Então nisso a gente precisou crescer a estrutura, né? E financeiramente eu não estava preparado para isso tudo. Então veio no grupo 2 pessoas. Hoje uma delas não está mais na sociedade. E a gente foi conquistando espaço no mercado. Mas no decorrer da pandemia foi um momento assim de reflexões, né? Então a gente, um dos sócios saiu da estrutura, ficou eu e mais outro que está até hoje, que é nosso chefe, né? Nosso chefe, eu chamo ele de chefe, né? Porque ele é que comanda, eu sou o comandado. E assim, a gente chegou a um número grande de condomínios e na pandemia a gente foi enxugando, né?
Foi um momento de muita dificuldade, até mesmo de funcionário, pessoas morreram. A gente nunca deixou de trabalhar um dia, mesmo voltando para casa chorando, dormi várias vezes em outro quarto. Então foi um momento de reflexão, a gente entendeu que era um momento de reconstrução, um momento de ver para onde que a gente ia. Então que nós nos reunimos e decidimos fazer o seguinte: vamos dar continuidade a todas as obras que estavam sendo executadas. Quando a gente finalizar tudo, fizer as prestações de contas, nós iríamos decidir para onde que seria nosso caminho. E a gente está nesse momento agora. Então a gente enxugou o quadro de clientes, que a gente chama de clientes, os condomínios. Os condomínios, e agora a gente está decidindo para onde que a gente vai, se a gente vai ficar no residencial ou no corporativo. Mas por enquanto nossos clientes permanecerão conosco. Entendi. Você falou um pouco de sociedade. O que você acha assim, o maior desafio em uma sociedade? Na minha vida eu já tive vários sócios, né? Então assim, é uma questão de afinidade, tá? Existem vários tipos de sócios. Tem aquele que você é seu amigo desde a infância, existe o que você conquistou, o que você comprou a empresa e ele veio junto com a empresa. Existem vários tipos. Enfim, é como as pessoas falam. Às vezes a pessoa namora, ela almeja casar, então ela namora, ela noiva. No meio do casamento, muitas vezes, tem filho, que é mais uma outra empresa, né? E muitas vezes no meio do caminho acontece uma separação. Comparam muito com casamento, né? Perfeito. Uma sociedade. Uma sociedade é um casamento, né? Então assim, muitas vezes para você não deixar de ver o filho, você termina a sociedade no meio para você não perder a amizade. Mas a grande maioria termina no fim do relacionamento. E assim, qual conselho você daria para quem está nos assistindo? Alguém que quer abrir uma empresa com um sócio assim, um próximo, um amigo, um parente? Só vivendo, né? Vivendo, eu digo assim, não tenha medo, né? O medo, a gente não pode ter medo de fazer as coisas, né? Então assim, é muito mais fácil deixar de fazer do que enfrentar o medo, né? Verdade. Eu falo assim, acredite no que você sonha. Se for necessário você se juntar a uma pessoa que tem os mesmos ideais seu, beleza. Mas se a pessoa não tiver o mesmo ideal, o mesmo afinco, não se junte, entendeu? Entendi. Agora, no mundo dos síndicos é o seguinte, o que eu digo, se você for montar um sócio, primeiro você analise, se você não conhecer a pessoa, você analisa a ficha da pessoa. Você vai lá, tira os dados da conta dela, faz a análise de crédito nele, entendeu? Se ele tiver algum desvio de conduta, que seja um processo, alguma coisa, você procure saber por quê, o que aconteceu. Caso você vê que pode ter um problema futuro, e não entre. Porque envolve dinheiro de terceiro. Em falar em dinheiro, me fala assim. Né? Que acompanhe, entendeu? Que, por exemplo, nós, quando a gente entra dentro do condomínio, a primeira coisa que a gente fala, tem dinheiro investido? Tem. Então vamos botar um token de proteção. Aquele investimento só vai ser mexido se tiver alguém que tem um token, ou uma liberação, ou uma senha, que vai juntamente com a administração liberar aquele recurso. É dessa forma que vocês trabalham hoje? Porque assim deixa todo mundo confortável, né? Porque a gente entrou em condomínio que tinha 1 milhão na conta, a gente entrou em condomínio com 2 milhões, a gente entrou em condomínio com 800 mil. Então a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, vamos na agência, a gente protege esses investimentos, a gente só mexe com autorização. Autorizou em assembleia, então beleza, quem tem o token é o presidente do conselho, então tá, então a gente vai movimentar, então beleza, então vamos movimentar hoje, então me passa o token. Transferir lá 300 mil, 1.000, 100, que seja, com a proteção do token. Entendi. Qual a melhor parte que você acha desse trabalho?
São conhecer pessoas, né? Eu acho assim, conhecer pessoas, eu fiz grandes amizades, né? Os inimigos são muitos que a gente acaba tendo, muitas vezes por conta de uma notificação, a pessoa fica inimiga ali, não te dá a oportunidade de conversar, muitas vezes ela mistura ali, que ali é o meu trabalho, então a gente tem que atuar muitas vezes com um punho forte, senão a gente perde o controle, né? Então a pessoa muitas vezes por conta de uma notificação, ela cria um estereótipo seu tão grande, negativo, e ela não quer ser meu amigo. Fica com raiva, né? Ressentimento total e chega Mistura um pouco, né? Mistura, O pessoal com o profissional. Mas eu fiz grandes amigos, então assim, eu me protejo. Hoje em dia eu aprendi, depois de, acho que tem 8 anos que eu trabalho como administrador de estruturas, síndicos, eu desenvolvi algumas coisas para me proteger das pessoas mesmo, né? E, assim, tentar fazer com que elas sejam minhas amigas, não minhas inimigas, né? Então, mas o principal fator é conhecimento, conhecer pessoas. Você é aquele gestor que toda hora notifica? Por tudo notifica? Ou primeiro você tenta conversar antes? Não, geralmente a gente conversa, né? A gente cria cartas circulares, dá 30 dias para todos se adequar, principalmente garagem, né? Garagem a gente dá ali 30 dias e depois passa uma inspeção, aí a gente encontra alguma coisa, a gente retira da vaga, coloca o nome, espera a pessoa procurar a gente, e aí a gente vai trabalhando isso. Mas a notificação é mais assim para... Existem pontos, pontos de perigo, né? A gente chama assim, quando a gente analisa o prédio e vê que tem pontos assim são moradores assim de tarja vermelha, que a gente chama ali a tarja vermelha. Então assim, a gente vai acompanhando esses moradores para tentar minimizar os danos. O que é o dano? É a gente começar a dar muita notificação e daqui a pouco a gente tem que dar multa. Dá muita multa. Então isso aí pra gente não é legal, a gente não gosta. Mas não tem como fugir. A gente evita, mas não tem como fugir. A multa ela vem depois do quê? Primeiro notifica verbalmente? Depois... Geralmente cada convenção, a grande maioria são iguais, né? Mas as convenções ela rege o que determina como a gente vai administrar o prédio. Cada condomínio tem a sua convenção que já... Exatamente. Tem os trâmites, mas né? geralmente é assim, ó. Uma notificação, a segunda com reincidência, vai a multa, né? Do mesmo, porque assim, a advertência, a pessoa pode fazer 50 coisas diferentes, mas ele fez 50, ele tomou 50 advertências, mas nenhuma foi reincidente. Alguma dessas 50 for reincidência, ele leva a primeira multa. Aí se ele fez uma reincidência da mesma multa, então ele leva uma multa, mas leva uma notificação mais 2 multas, né? Geralmente assim, é tudo dobrado da menor taxa condominial do prédio. Entendi. E me fala qual a situação mais inusitada que você já presenciou num condomínio? Alguma briga, alguma discussão, alguma coisa mais constrangedora? Me conta o que você lembra. Morador pelado no corredor. Sério? Morador pelado no corredor. Já aconteceu isso? Já aconteceu, mas ele saiu pelado. Mas você viu? Não, a moradora que viu. Aí a gente fez, não tem o que tinha que fazer. Porque te ligou, você teve que ir lá na hora. Não tinha prova, não tinha nada, não tem como fazer. Mas aí a gente instalou câmera, né? Então... Aí nunca mais aconteceu. Era uma senhora viúva, né? Então assim... viúva não, acho que ela nunca casou, mas é uma pessoa sozinha. Mas a gente botou câmera para evitar esse tipo de coisa. Assim, dá uma dica para os moradores. O que você poderia falar para os moradores hoje, assim? Se você pudesse falar algo para eles. Porque tem muito morador chato, né? Fala. É uma frase? Algo que você poderia... Uma dica, assim, para serem melhores, assim, consigo. Bata na porta do seu vizinho e dê um bolo para ele. Dá um bolo... Dá um bolo de chocolate bem gostoso, fala, queria te desejar um bom dia para você. Paz e amor. Paz e amor, exatamente. Tá faltando muito amor nos prédios. Bom, gente, eu quero agradecer a sua presença, Deuseles. Foi muito bom estar aqui com você. Espero que você volte. E, gente, estamos aqui com Deuseles, da Capital Facilities. Se precisarem aí no seu condomínio de alguém para gerir com muita qualidade... A gente vai deixar aí o contato dele. Como que a gente entra em contato com você? 98145-4272. @Deuseles Filho. É isso aí, gente. Obrigada